Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao livro do profeta Jeremias, no 113º encontro, através de Jeremias, capítulo 50, do versículo de 21 a 34. Nesses versículos, vemos o retorno dos temas que anuncia a queda da Babilônia. A queda deve ser a própria culpa dos babilônios. A guerra que os babilônios sofrem é a guerra do Senhor dos povos, a verdadeira guerra santa, onde não há espaço para os despojos, mas apenas para o extermínio. Ninguém deve aproveitar-se da vitória do Senhor. Babilônia foi o martelo de toda a terra, a insolência e o orgulho. Capítulo 29, versículo 32. Em sua atuação contra Israel, foi a causa do seu desastre, o desastre da queda da Babilônia. Ouçamos, capítulo 50, 21 a 34. Avancem contra o país de Merataim, subam contra ele e contra os habitantes de Facud. Massacre-os, extermine-os até o último. Oráculo de Javé. Faça tudo conforme eu lhe ordenei. Barulho de guerra no país. É uma grande derrota. Como foi quebrado e destruído o martelo de toda a terra. Como Babilônia se tornou espanto entre as nações. Preparei uma armadilha para você, Babilônia, e você ficou presa sem perceber. Você foi surpreendida e dominada, porque se rebelou contra Javé. Javé abriu o seu arsenal e tirou as armas de sua ira, pois há um serviço para o Senhor Javé dos exércitos na terra dos caldeus. Venham a ela de todas as partes, abram os celeiros, amontoem seus feixes e destruam tudo, sem deixar nada. Matem todos os seus touros, que venham ao matadouro. Ai deles, chegou o dia e a hora do seu castigo. Ouçam os fugitivos que escaparam da Babilônia. Eles levam a Sião a notícia da vingança de Javé, nosso Deus, a vingança do seu templo. Convoquem para a Babilônia os arqueiros, aqueles que sabem manejar o arco. Fechem um cerco, que ninguém escape. Cobrem dela os seus atos. Façam com ela tudo o que fez, porque foi arrogante contra Javé, contra o Deus Santo de Israel. Por isso, nesse dia, os seus jovens ficarão caídos pelas praças, e a morte vai calar seus guerreiros. Oráculo de Javé. Aqui estou eu contra você, ó arrogante, oráculo de Javé dos exércitos. Pois chegou o dia, a hora do seu castigo. A arrogante tropeçará, cairá e ninguém a levantará. Porei fogo nas suas cidades para queimar tudo ao redor. Assim diz Javé dos exércitos. Os filhos de Israel e de Judá sofrem juntos a opressão, e aqueles que os exilaram os retêm e se negam a soltá-los. Mas o Redentor deles é forte. Javé dos exércitos é o seu nome. Ele cuidará da causa deles. Tornará o país tranquilo, abalando os habitantes da Babilônia. Então, este é o texto que nós vamos refletir. Versículo 21. Avancem contra o país de Merataim. Subam contra ele, contra os habitantes de Facud. Massacre-os, extermine-os, até o último. Oráculo de Javé. Faça tudo conforme eu lhe ordenei. Aparece nesses versículos uma cena final, dramática. Fala do assalto e a queda da Babilônia, que será destruída totalmente. Merataim significa dupla rebeldia ou dupla maldade.
Fakut significa sanção. Os dois nomes, Merataim e Fakut, significa delito e castigo. O convite de Javé para avançar à Babilônia, diante do delito e o castigo que terão. Os invasores persas devem agir contra a Babilônia e destruí-los, sem deixar sobreviventes. O convite para destroçar, aniquilar Babilônia não se deve deixar descendentes. Javé é Senhor da história, Ele assim ordena que se faça. Versículo 22. Barulho de guerra no país. É uma grande derrota. Babilônia terá uma grande derrota, será destruída. A guerra se aproxima e vai destruindo tudo no caminho. Os rumores da guerra podem ser ouvidos. Versículo 23. Como foi quebrado e destruído o martelo de toda a terra, como Babilônia se tornou espanto entre as nações. A guerra contra a Babilônia trará dor ao povo que oprimia os outros povos. É a guerra santa de Javé. Não há espaço para despojos. Martelo simboliza a Babilônia, que um dia foi instrumento para a vingança de Javé Deus. Agora, aquele que era instrumento de Javé para a vingança foi quebrado e destruído. A destruição da Babilônia serviu para espanto de todos. Aquele que era forte e poderoso foi quebrado. Versículo 24. Preparei uma armadilha para você, Babilônia, e você ficou presa sem perceber. Você foi surpreendida e dominada porque se rebelou contra Javé. A armadilha feita será para pegar Babilônia. Ela que confiava de forma desmedida em si mesma, em seu poder e força, agora foi surpreendida no laço de sua própria arrogância e crueldade. Outra tradição diz: tu, Babilônia, preparaste as armadilhas e ficastes preso à tua própria armadilha. Javé preparou uma armadilha para a Babilônia. Versículo 25. Javé abriu o seu arsenal e tirou as armas de sua ira, pois há um serviço para o Senhor Javé dos exércitos na terra dos caldeus. O exército tem um arsenal guardado com armas para usar em tempo de guerra. Agora Javé abriu o seu arsenal. Deve-se entrar em guerra contra os caldeus. Os exércitos humanos estão a serviço de Javé Deus. Versículo 26. Venham a ela de todas as partes, abram os celeiros, amontoam seus feixes, destruam tudo, sem deixar nada. Convite para invadir a terra da Babilônia, que vem de todas as partes. As provisões, isso aqui é uma interpretação, uma delas, que já estão no celeiro, devem ser queimadas. Isso vai trazer a fome ao país. Ninguém deve aproveitar da vitória do Senhor. Tudo deve ser queimado, destruir tudo. Os que estão no celeiro. Versículo 27. Matem os seus touros que venham ao matadouro. Ai deles, chegou o dia e a hora do seu castigo. Agora vem a segunda interpretação. A imagem do celeiro vem completada aqui com a imagem do gado. Nada se deve aproveitar, tudo deve ser destruído. Mas a imagem aqui é uma metáfora. Os touros designam os chefes do povo. Também, as tropas de elite. Chegou o dia da morte dos chefes e das tropas. É dia da matança. Assim, o versículo 26 e 27 possuem duas leituras. A sociedade babilônica era agropecuária. E aí aparece a colheita do trigo. Os bezerros, em paralelo, tudo deve ser destruído. Mas, numa metáfora, também os touros e os feixes representam seus chefes. O verbo destruir quer assegurar a leitura metafórica, isto é, não deve sobrar nenhum chefe ou tropa. É o dia da matança. Versículo 28. Ouçam os fugitivos que escaparam da Babilônia.
Eles levam a Sião a notícia da vingança de Javé, o nosso Deus, a vingança do seu templo. Como houve um fugitivo que correu para anunciar a Ezequiel a queda de Jerusalém, Ezequiel 33, versículo 21, agora vários fugitivos correm a Sião para comunicar a notícia contrária, que é a vingança de Javé Deus, fazendo justiça contra a Babilônia agressora, que vai libertar os judeus. Será vingado o templo que foi profanado. Versículo 29. Convoque para a Babilônia os arqueiros, aqueles que sabem manejar o arco. Feche um cerco, que ninguém escape. Cobrem dela os seus atos. Façam com ela tudo o que ela fez, porque foi arrogante contra Javé, contra o Deus, o Santo de Israel. Com Babilônia cercou Jerusalém, agora a Babilônia vem cercada, olho por olho, dente por dente, lei do talião. Receberá a mesma moeda que fez com Jerusalém. A guerra não irá poupar ninguém, não haverá fugitivos de guerra. A causa foi a arrogância da Babilônia, que passou dos limites para agir com o povo de Deus. Santo de Israel, nome característico dado pelo profeta Isaías a Javé Deus. Versículo 30. Por isso, nesse dia, os seus jovens ficarão caídos pelas praças, e a morte vai calar os seus guerreiros. Oráculo de Javé. O futuro da Babilônia terminará com a morte dos jovens e o grito de guerra dos guerreiros. A insolência, a arrogância na sua atuação contra Israel agora foi a causa da destruição de Babilônia. Como Babilônia matou os jovens e guerreiros de Judá, agora seus jovens e guerreiros morrerão. Versículo 31. Aqui estou para eu contra você, ó arrogante, oráculo de Javé dos exércitos, pois chegou o dia, a hora do castigo. Babilônia, ao desafiar Deus, mesmo que seja o império, é insolente, é intolerável, é delito grave. Javé agora aceita enfrentar Babilônia. Chegou agora o tempo da Babilônia pagar o castigo. Na história se comprovou que nenhum povo arrogante que se impôs pela força ao sofrimento de muitas pessoas sobreviveram na história. Versículo 32. Arrogante tropeçará, cairá e ninguém a levantará. Porei fogo nas suas cidades para queimar tudo ao redor. Arrogante que se eleva, agora vai tropeçar. Ninguém virá em socorro da Babilônia. Tudo será destruído, queimado. Versículo 33. Assim de Javé dos exércitos, os filhos de Israel e de Judá sofrem juntos a opressão, e aqueles que os exilaram os retêm e se negam a soltá-los. Babilônia levou os filhos de Israel e Judá para o exílio, oprimindo o povo de Deus, escravizando-os. Agora a Babilônia nega soltar o povo de Deus, que foi feito prisioneiro. Versículo 34. Mas o Redentor deles é forte. Javé dos exércitos é o seu nome. Ele cuidará da causa deles, tornará o país tranquilo. Mas o Redentor deles é forte. Javé dos exércitos é o seu nome. Ele cuidará da causa deles, tornará o país tranquilo, abalando os habitantes da Babilônia. O resgate exige que um membro da família realize a libertação do parente pobre que por dívidas caiu na escravidão. Quando os homens não fazem a libertação, Deus substitui na missão de libertar aquele que se tornou escravo, no caso o povo de Israel, o povo de Judá. Agora a redenção se aplica a Deus. Babilônia quer usar de força para reter seus escravos de guerra. Mas Javé, o Deus que resgata, é mais forte que o império da Babilônia. Javé defenderá a causa do povo eleito contra o império arrogante e o opressor. Esse é o nosso comentário
Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.